Bem, pessoal, nós hoje vamos ver a continuação do que chamamos de nascimento do mundo moderno, que começa lá com o Renascimento, a Reforma, se estende pelas revoluções na Inglaterra, o surgimento do Iluminismo, né? E agora a chamada Revolução Francesa. Essa revolução, ela ocorre principalmente por dois fatores. Pelo lado da burguesia, a insatisfação com os privilégios da nobreza e com o absolutismo. E pelo lado popular, a insatisfação com a desigualdade social e seus efeitos, né? Principalmente a questão da miséria e da fome. Então, no final do século XVIII, este era o quadro da França, que estava sob o antigo regime. O rei, ele possuía poder absoluto, o seu poder era considerado de origem divina, mas ele tinha aí, né, a divisão política da sociedade francesa em três estados. O primeiro estado era o clero, né, composto pelo alto clero, que eram os grandes cargos da Igreja Católica, e o baixo clero, que eram os padres, frades e monges. E aí é claro que este clero ele era absolutamente fiel à nobreza. O segundo estado, que era a nobreza em si, né, a família real, mais a nobreza cortesã que vivia na corte, a chamada nobreza provincial, ainda muito baseada no feudalismo, e a chamada nobreza de toga, que era quando os burgueses compravam títulos de nobreza numa tentativa aí, né, de fazer parte do grupo de poder. E o terceiro estado era a chamada média e pequena burguesia, os trabalhadores urbanos, que eram chamados de sans-culottes, e os camponeses. O clero possuía muitas terras, né? A sua riqueza vinha aí da cobrança do dízimo, de diversas taxas. A nobreza vivia à custa do Estado, que era aquela nobreza cortesã, ou da exploração dos trabalhadores camponeses, que era a nobreza feudal. E aí cabia ao terceiro estado arcar, né, com todos esses privilégios que existiam aí. Os camponeses eles constituíam cerca de 80% da população e pagavam impostos cada vez maiores para o Estado. Quais foram então as causas da Revolução Francesa? Nós já vimos aí a grande insatisfação dos camponeses por causa da miséria e porque eles viam que o dinheiro dos impostos não revertia em benefício deles, a fome que atingia não só camponeses, mas também chamados sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos. E aí, como nós tínhamos uma crise ecológica devido à sistemática de se derrubar florestas para ampliar as áreas de cultivos, havia aí volta e meia uma quebra da produção agrícola, e isso aumentava ainda mais a fome e fazia com que os senhores feudais, para compensar, superexplorassem os camponeses. E os monopólios comerciais que irritavam a maioria da burguesia. E aí nós vemos uma charge da época. Charge é sempre um desenho com cunho político. Vocês podem ver aqui, é o chamado terceiro estado, representado aqui por um idoso camponês, carregando nas costas os nobres e o clero. Isso aí é uma charge crítica da época. E a sociedade era estamental, né, dividida em ordens, e não se permitia mobilidade social aí. Mesmo quando um burguês comprava um título de nobreza, a nobreza tinha certos meios de manter esse burguês excluído. Nós já vimos isso. Um desses meios era a questão da etiqueta, cujas regras eram mudadas sistematicamente e a burguesia ficava meio perdida e passava ridículo nos salões da nobreza. E, além disso, a lei não era igualitária, né? Não havia uma aplicação da lei de forma igual para todos. E aí, nós temos o primeiro e o segundo estados com muitos privilégios, como nós já vimos o terceiro estado sustentando isso tudo aí.
Apesar da crise, a nobreza gastava e gastava e gastava e não pagava impostos. O rei, diante da situação se agravando, chamou para gerir a economia um banqueiro, no caso então um burguês, chamado Necker. Ele foi nomeado ministro das Finanças e ele constatou óbvio que o Estado, para sair da crise, tinha que aumentar sua renda. E que se o Estado cobrasse mais impostos do terceiro Estado, haveria problema. Então, o que o Necker propôs? Que a nobreza e o clero passassem a pagar impostos. E aí é claro que houve uma grita geral, o Necker foi demitido. A situação foi piorando, começaram a estourar revoltas, então Luís XVI convocou em 1789 a Assembleia dos Estados Gerais. O problema é que, como ele era um rei de poder absoluto, essa Assembleia era apenas consultiva, ou seja, ele não era obrigado a acatar o que a Assembleia decidisse. Além disso, cada estado tinha direito a um voto. E aí estava o problema. Como o primeiro estado era o clero, né, defensor da nobreza, e o segundo estado era a própria nobreza, a nobreza acabava tendo 2 votos. E aí o terceiro estado sabia que sempre as suas propostas seriam vencidas por causa desse esquema de votação. E aí a proposta do terceiro estado, né, a quem muito hipocritamente foi dada a palavra primeiro, numa tentativa de passar de que o terceiro estado era valorizado, o terceiro estado propôs o que o Necker já tinha proposto, porque era óbvio. E aí o que aconteceu? Foi posta em votação a proposta do terceiro estado da nobreza e do clero pagar impostos, e é claro que essa proposta foi derrotada. E aí o primeiro e o segundo estado propuseram que eles continuassem sem pagar impostos e que se aumentasse os impostos em cima do terceiro estado. Foi o estopim da revolta. Irritados aí com essa questão, os deputados do terceiro estado e alguns nobres e padres esclarecidos se retiraram e fundaram uma Assembleia Nacional para elaborar uma Constituição. Gente, isso para o rei era pior que xingar a mãe dele. Por quê? Porque quando um país faz e reconhece uma Constituição como válida, o dirigente do país perde o seu poder absoluto. Por quê? Porque ele vai ter que governar obedecendo àquela Constituição. O rei, é claro, decidiu recorrer à força. Mandou o exército cercar o prédio onde estava funcionando a Assembleia Constituinte e cercar o Palácio de Versalhes, que era onde ele morava, para sua segurança. Só que aí já era tarde, a notícia se espalhou, a população invadiu a Bastilha, que era onde ficavam as armas do exército real. E aí Luís XVI mostrou bem a sua estupidez, né? Quando ele perguntou lá a um dos assessores: ah, mas isso é uma revolta? O assessor explicou: não, majestade, é uma revolução. Por quê? Porque revolta é uma coisa menor, né? Que atende a exigências de mudanças pequenas. Revolução, ela muda toda a estrutura de uma sociedade. Com a chegada da notícia da queda da Bastilha ao interior, os camponeses passaram então a invadir os castelos, matar o senhor feudal e sua família, colocar fogo nos registros de dívida, colocar fogo nos documentos de cobrança de impostos. Então, a revolução se espalha da área urbana para a área rural e a coisa começa ficando difícil, porque o exército já não estava dando conta. E aí, pressionado pelo avanço da revolução, a Assembleia Nacional Constituinte aboliu a servidão, os dízimos pagos à igreja e os privilégios do clero e da nobreza. Então, nesse dia 4 de agosto de 1789, chega ao fim o feudalismo na França. E aí, a burguesia decide tomar a frente do processo. Por quê? Porque a burguesia, quando entrou na Revolução, na realidade, ela queria mais uma revolta. Ela queria o quê? O fim dos privilégios da nobreza e tirar a nobreza do poder. Mas para a burguesia não interessava que esse governo se tornasse um governo popular.
Então, em 1789, a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que era baseada naqueles ideais iluministas de igualdade entre os seres humanos, né, igualdade de direitos, e isso aí vai gerar aquele ideal da Revolução: liberdade, igualdade e fraternidade. A Constituição foi promulgada, ou seja, publicada em 1791. E o que a burguesia fez? Bem ou mal, o rei ainda era uma figura de poder, porque os padres começaram a fazer um trabalho muito bem feito junto à população para dizer que toda aquela situação tinha chegado onde tinha chegado a revelia do rei. Que o rei, na verdade, era uma pessoa legal, que se preocupava com o povo, que ele tinha sido era mal assessorado. E aí o que vai acontecer? O rei é mantido no poder desde que ele jurasse obediência à Constituição. Então tem fim um absolutismo. Agora, é claro que a burguesia não queria ir além disso, porque a própria burguesia explorava a população. Então, no campo, os trabalhadores continuaram famintos e a revolta, então, continuou, né? No caso, a revolução. Então, continuaram as invasões dos castelos, as tomadas das terras, né? E aí, apavorados, os deputados, numa noite que ficou conhecida como Noite do Grande Medo, aprovaram a abolição de todos os privilégios feudais. E em 1789, os bens da igreja foram confiscados, postos à venda, e com a Constituição Civil do Clero, a Igreja Católica se viu submetida ao Estado. Agora, parou por aí, né? Os girondinos, que era a burguesia, viraram para o povo e falaram assim: olha só, tá tudo legal agora, cada um voltando para o seu serviço, porque acabou. É claro que isso não deixou o povo satisfeito. Então, o povo ficou extremamente irritado porque até o direito ao voto foi negado. O voto ficou censitário, ou seja, só estavam aptos para votar e serem votados aqueles que eram ricos. E apesar das obrigações feudais terem sido extintas, o que aconteceu? Não foi feita a reforma agrária que os camponeses queriam. Para piorar, nas cidades, a lei de Le Chapelier proibia as greves. Por quê? Isso foi a maneira da burguesia garantir que os sans-culottes continuariam sendo explorados. O rei se manteve no poder fingindo que estava bonzinho, mas ele ficou passando informações para aqueles nobres que tinham fugido para os países vizinhos, que ainda eram monarquias absolutistas. Então ele ficou funcionando como um espião. Então a Prússia e a Áustria, junto com os nobres franceses que fugiram para lá, fizeram o chamado movimento da Contra-Revolução, que o objetivo era restaurar o antigo regime. E aí o que aconteceu? Quando se descobre essa traição do Luís XVI, ele vai acabar sendo preso e condenado à morte pela guilhotina. O Palácio Real foi cercado, o rei capturado, preso, foi morto. Quando ele é morto, tem fim a monarquia constitucional e começa a república. A república, o governo era exercido pela chamada Convenção Nacional. Essa convenção tinha deputados girondinos, que representavam a alta e a média burguesia, que eram os banqueiros, industriais, comerciantes, e eles queriam a continuação do voto censitário, o direito à propriedade privada, né, e acabar com a Revolução. Já os jacobinos, que representavam a pequena burguesia, que eram os profissionais liberais, advogados, médicos, os funcionários públicos e os lojistas, eles queriam um governo central forte, o voto universal, né, ou seja, voto para todos, e a continuação do processo revolucionário. Os jacobinos, né, eles não contavam muito com o apoio desses dois outros grupos. Os chamados cordeliers, eles defendiam o fim da propriedade privada e a reforma agrária. Já os jacobinos, eles não queriam isso? Sim, mas eles queriam isso pelas mãos de um governo forte. Os cordeliers eram conhecidos como montanheses porque eles sentavam na parte alta da Assembleia.
E a planície era aquele povo que é igualzinho o Centrão no Brasil de hoje em dia. Era aqueles deputados que iam cada hora para um lado, de acordo com os seus interesses ou de quem oferecia mais. Então, ora eles apoiavam os jacobinos, ora eles apoiavam os girondinos. Eram chamados de planícies porque eles ocupavam o centro da Assembleia, que era a parte baixa do prédio. Bem, os jacobinos conseguiram vencer, tomar o poder, executar o rei, conseguiram, né, controlar a questão da contra-revolução, porque eles começam a reagir criando órgãos especiais para defender a revolução, né, como o Comitê de Salvação Pública, responsável pelo controle do exército, Tribunal Revolucionário para julgar aqueles que eram considerados inimigos da revolução. O comitê foi entregue a Robespierre. Ele era o verdadeiro chefe do governo. E aí o que vai acontecer? Ele fez a revolução, a reforma agrária, isso, né, acalmou os camponeses, ele aboliu a escravidão nas colônias francesas, né, entendendo, dentro daquele ideal luminista, que só a educação esclarecia, ele institui o ensino primário obrigatório e grátis, né, gratuito, e ele atende a principal reivindicação dos sans-culottes, que era o controle do preço dos alimentos. O problema é que o Robespierre surtou, né? Ele começou a ver inimigos em tudo quanto é lugar. Então ele começou a condenar à morte pela guilhotina, inclusive os seus aliados, principalmente os líderes dos Cordeliers. E então esse período ficou conhecido como período do terror, e as pessoas tinham tanto medo, porque qualquer delação levava à morte. Não havia, na realidade, um processo rigoroso de apuração. Robespierre ele ficou tão esquizofrênico que ele foi denunciado, manda para a guilhotina. Então, o que aconteceu? Ele perde o apoio popular porque as pessoas passaram a ter muito medo de acabarem morrendo na guilhotina. Somente como elas viram que ele começou, né, condenando os próprios aliados. Então, os deputados girondinos aproveitaram essa perda de apoio popular, deram um golpe, né, prenderam Robespierre e condenaram os líderes jacobinos à guilhotina. Então começa o governo chamado de diretório. O poder passou às mãos da alta burguesia, ou seja, os girondinos. Uma nova Constituição foi elaborada em 1795, na qual se manteve a República, se restabeleceu o voto censitário e 5 deputados passaram a governar através do diretório. A oposição continuou, é claro, né? As pessoas não queriam esse retorno a um governo que não fosse um governo democrático. E aí isso levou o diretório a fechar cada vez mais o governo, instituindo censura, né, expulsando os adversários do país, só que eles eram tão corruptos que eles ficaram desmoralizados. Então começa a se buscar uma figura que tivesse uma popularidade, mas ao mesmo tempo governasse a favor da burguesia. E essa figura, como nós vamos ver na próxima aula, será o Napoleão Bonaparte.